Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. E somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo. Muito bem, nós temos o seguinte, ó. Topos e fundos ascendentes. Entrada, bastante entrada de alta. Às 13 horas de ontem, a gente comentou sobre essa alta. Rompimento forte. Nós temos uma estrutura de alta, então, com o rompimento daquele triângulo simétrico, né? Então, o triângulo simétrico, ele teve o rompimento para cima. E no caso aqui do Bitcoin, ele abriu, então, uma barra de início de tendência, tá? Ele está tentando iniciar uma tendência mais prolongada de alta. Bom, como nós rompemos os topos anteriores, tá, pessoal? Então, a gente pode traçar esta linha aqui, ó, que era uma resistência. Ela foi rompida por essa barra, que é para tentar iniciar uma alta, uma estrutura de alta. As nossas médias de 14, tá? De 14 horas e a nossa média de 59 horas, elas estão ultrapassando aqui, ó, tá? Fazendo a abertura da boquinha, querendo antecipar o quê? Que nos próximos dias nós podemos ter uma estrutura de alta. Deixa eu só tirar o Bitcoin, que o Bitcoin aqui tá nervoso. Deixa eu só tirar o Bitcoin aqui. Pronto. Aí nós temos o seguinte, nós temos o preço tentando fazer topos e fundos ascendentes, tá? Então no último dia, nas últimas 24 horas, a gente aumentou um pouco a probabilidade do mercado primeiro vir a subir, o que eu não acho positivo, porque significa que ele vai ficar por um período um pouco mais prolongado de tempo, possivelmente para vir depois testar esse fundo aqui mais uma vez. Mas ele concluiu o fundo dos deuses, né? Então aquele fundo que a gente comenta, ele faz um fundo mais vertical. Aí ele faz um segundo fundo mais desacelerado, né, com pouco volume e pouca velocidade. Depois ele cria um triângulo simétrico aqui embaixo. Ele começa a produzir outro triângulo simétrico aqui embaixo. E aí ele teve o rompimento agora. Então ele superou a resistência. Essa porrada de alta que deu ontem, ela foi responsável por superar uma resistência antiga, que é essa resistência aqui. Essa resistência aqui. E agora a gente precisa que ele sirva como suporte no gráfico de 4 horas, consiga se segurar exatamente nesse ponto aqui, e se ele trazer uma alta aqui, eu vou entrar em um swing trade para tentar capturar o movimento até a região dos 25 mil dólares. No caso, não faria trade no Bitcoin, mas faria trade usando o Ethereum, tentando aproveitar, se beneficiar do movimento do final de semana, tá? Então, sábado, domingo... Dependendo de como o fechamento hoje do S&P 500 fechar, a gente vai ter uma calmaria, um mercado mais calmo no final de semana, sábado e domingo. No dia 13 vai sair, ou dia 12 de julho, eu acho que é na segunda-feira, vai sair o índice de inflação lá nos Estados Unidos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É dia... Deixa eu pegar aqui dia... Ó, vai ser dia 12. 12 ou 13, tá? Vai ser entre terça ou quarta-feira. Depois eu tenho que ver. Que vai sair a inflação do segundo trimestre desse ano, tá? Que é um dos indicadores aí que o Fed utiliza para elevar a taxa de juros ou não. Detalhe muito importante que a gente estava comentando ontem na live fechada com o Mestre Storm. Inclusive, se você quer as lives fechadas, é só você puxar o QR Code aqui embaixo e se tornar membro do canal. Além de apoiar o meu trabalho, você vai também estar recebendo bastante conteúdo de qualidade. Quase que praticamente diariamente, inclusive sábados e domingos. Né? E aí o que acontece? Nós temos a seguinte situação. Se o Federal Reserve, na próxima reunião, ele vir a sair de 0,7 percentual a elevação da taxa de juros e cair para 0,5, retornar para 0,5, o mercado vai ver como otimismo, com bons olhos, e possivelmente o mercado volátil ele pode dar uma respirada, tá? Se a pontuação base vir com 0,7, nenhuma surpresa, o mercado vai continuar tendendo o dólar ganhar mais valor perante as outras moedas. E se ele vier mais negativo, por exemplo, com 1%, né, de elevação da taxa de juros, ou seja, ao invés de subir só 0,7 ou 0,5, ele eleva para 1%, isso significaria que também ele tentaria atrair cada vez mais investidores dos mercados de ações, mercados de voláteis para o mercado de renda fixa. Nesse ponto, então, entendendo esse conceito, né, a gente sabe que provavelmente ali pelo dia 28 desse mês, quando saiu também o resultado do PIB do segundo trimestre desse ano, a gente pode ter alguma interferência. Então é um mês interessante, é um mês que tende a provocar uma possível reversão majoritária de tendência.
Conforme eu expliquei para vocês, eu acho que 17, 18 mil dólares será o fundo do Bitcoin esse ano. Isso não significa que no ano que vem o preço não venha a cair mais, buscando talvez os 9 dólares, 10 mil dólares. Mas para esse ano, eu espero que a gente não perca os 17 mil dólares e que ele forme esse fundo cada vez mais interessante, tá? Pois bem, então o trade curto prazo, né, eu estou me baseando nele pelo seguinte: nós temos então um pivô de alta se formando, tá? Um pivô macro se formando aqui. Tá? Isso aqui é um pivô de alta, tá, pessoal? Fundo mais baixo, fundo mais alto, topo e topo mais alto. Tá? Isso aqui claramente se configura como um pivô. Para a gente ter a confirmação desse pivô de alta, a gente precisa que o preço no curto prazo se mantenha então nesse suporte, ele não pode perder este suporte, e ele venha buscar lá em cima. Tá? Ele venha a produzir um movimento de onda de alta lá em cima. Se ele começar a engamelar muito aqui, se ele começar a ficar batendo em suporte, segurando em suporte e não conseguindo romper, ou rompe e já logo volta, a gente tem o padrão Bart-Simpson. E do padrão Bart-Simpson, geralmente nós temos um derretimento forte até retestar este fundo prévio aqui anterior. Chegando nesse fundo prévio anterior, tá? Aí acontece o quê? Uma acumulação de Wyckoff, geralmente, surge um bear trap, né? Que é o movimento que eu gostaria de ver antes de... Que é o tipo de entrada de trade que eu mais gosto de entrar na vida, né? Pois é um fundo confirmado. Então, quando a gente tem bear trap, é melhor, é mais gostoso. Como ele não veio para baixo como eu gostaria, tá? Então, nessa última movimentação aqui, eu gostaria que ele tivesse vindo para baixo, tá? Aqui ele tinha feito um triângulo simétrico. Eu gostaria que ele tivesse vindo para baixo primeiro, para ele retestar essa região e fazer o bear trap. Então a gente tende a construir um Bart-Simpson nessa região aqui, tá? Então se o mercado não conseguir ultrapassar e ficar reduzido aqui, né, durante o final de semana, vamos dizer, ou do sábado para domingo, a gente tende a fazer uma queda, tá, mais forte na segunda-feira. Se ele conseguir retestar essa região como suporte, resistência rompida como suporte, e rapidamente trazer alta, ele vai trazer uma alta mais vertical para essa direção aqui dos 26 mil dólares, tá? Que é a média 8 semanal, que é essa que vocês estão enxergando, essa primeira linha azul mais clarinha aqui, ó, é a média 8 semanal, tá? Então, esta média aqui geralmente é o alvo projetado desse movimento que está tentando se fazer de pivô de alta aqui, tá? Então, o movimento ele vai ser aproximadamente o tamanho dessa profundidade aqui, tá? Esse vai ser o alvo, digamos assim. Então, nesse ponto aí, e no caso também resistência nessa região aqui, que era suporte antigo, tá? Então, esse é o principal alvo do BTC, por exemplo. Não fazemos recomendação de investimento. Inscreva-se no canal.